todos. É um prazer estar aqui hoje no primeiro episódio do programa Farmácia na Dose Certa, um espaço dedicado a discutir questões essenciais relacionadas à farmácia. Eu sou a professora Ruth Moura, coordenadora do curso de farmácia das Faculdades Integradas de Bauru, e irei conduzir o bate-papo de hoje sobre o uso racional de medicamentos. Estou aqui com os meus colegas de profissão, Dr. Luiz Fernando Turini, delegado da seccional do CRF Bauru, e com a doutora Maria Isgotti, delegada adjunta da seccional CRF Bauru. É um prazer recebê-los nesta noite, uma alegria muito grande poder compartilhar esse primeiro episódio com essas autoridades, queridos nossos, nosso querido Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite, doutora Maria, doutor Luiz Fernando. E, como eu disse, né, é um momento festivo hoje para a gente, além de estarmos inaugurando o nosso programa, né, Farmácia na Dose Certa, nós estamos com um grande evento acontecendo dentro das Faculdades Integradas que está sendo promovido pelo curso de farmácia, em comemoração ao Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos, que é comemorado todo dia 5 de maio. Mas então nós estendemos essas comemorações dentro do mês de maio aqui na nossa instituição, e nós vamos começar aqui então perguntando para vocês a respeito dessa data de 5 de maio, né? Essa data foi instituída, né, desde aí um período, a gente fala muito sobre a questão, né, do Dia Nacional do Uso Racional no dia 5 de maio. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa data, né, e os objetivos desta data do uso racional de medicamentos. A gente acha muito importante porque várias entidades, né, estudantis se reuniram para que fosse levada em consideração a importância do uso racional dos medicamentos. Então, o CRF São Paulo fez uma grande movimentação em relação a isso. Então, a gente veio aqui colocar para vocês, né, a importância desse dia. Bauru teve a adesão deste dia e, com o apoio também da seccional do CRF de Bauru, criou a Semana do Uso Racional de Medicamentos. Então, eu acho importante não só a gente achar que é o dia 5, nem a semana. Eu acho que a partir de maio, a gente tem que levar em consideração que o uso racional é importante em qualquer momento do tratamento do paciente. Então, eu acho que isso é muito importante. Foi começou no dia 5, foi estendida para a semana, e eu acho que tem que ser estendida pelo ano, pela vida e por todo sempre, né? Porque a importância é bastante grande. Com certeza. É algo que está voltado, né, para uma qualidade de vida, né, de todos aqueles que fazem uso dos serviços farmacêuticos e do medicamento. É muito importante destacar isso, né, doutora Maria, doutor Luiz Fernando? E eu gostaria, doutor Luiz Fernando, que vocês falassem um pouquinho sobre os objetivos, né? O que é o uso racional de medicamentos? A gente fala muito o uso racional, mas para os nossos ouvintes talvez fique a dúvida, o que é isso, né? O que é o uso racional? O uso racional de medicamento envolve várias situações, né? O jeito que a pessoa deve tomar aquele medicamento, o jeito que ela deve descartar o medicamento. Então, envolve vários fatores, né? Os horários, o tempo, né, que ela deve tomar. Então, são vários fatores que a gente sabe que é muito importante. Dentro desse uso do medicamento. Isso, né? É um conjunto de vários fatores que estão relacionados, um interligado ao outro. Sim, os pacientes eles acabam tendo muitas dúvidas, né? O cliente, ao ir buscar o medicamento, já desde o momento que ele compra o medicamento, ele saber que ali ele conta com um profissional habilitado, farmacêutico, que vai poder tirar todas as dúvidas com relação a como ele toma aquele medicamento, não é isso, doutora Maria? Se você quiser abordar um pouco isso, né? Sim, obedecer a bula do medicamento, quanto não jogam a bula do medicamento fora. Com certeza. Ela é um dado tão importante, porque qualquer reação que a gente venha a ter, não é isso? Então, a gente vai usar lá a bula para dar uma olhada, ver se tem a ver com o meu tratamento ou não. Sim, não é isso? Com certeza. Eu acho que, hoje em dia, a gente considera o profissional farmacêutico a pessoa mais acessível à população. Então, eu acho que isso é de grande valia,
Porque o paciente, ele vai ao médico, ele fica inibido em perguntar para o médico, eu posso tomar, eu posso fazer tal coisa? Então, eu acho que o profissional farmacêutico, na hora que ele vai fazer o ato da dispensação, é o momento que ele vai fazer a orientação farmacêutica correta do uso, da posologia, do descarte desse medicamento, da interrupção desse tratamento. Então, eu acho que o farmacêutico está ali no momento certo, na hora certa, na dispensação, no uso e na orientação farmacológica do medicamento. Exatamente. E aí nós vamos até para a nossa segunda, né, pergunta, que nós pensamos com relação ao papel do farmacêutico na promoção do uso racional de medicamentos. Né? Então, é bem isso que você abordou, né? Sim, doutora com Maria? certeza. O farmacêutico, ele está ali, ele vai orientar quanto ao uso correto, ele vai orientar quanto à quebra do processo posológico, porque às vezes o paciente está se sentindo bem, ele acha que ele deve parar de usar esse medicamento, e não é assim. O protocolo de utilização do medicamento, ele foi prescrito pelo médico, ele tem que ser seguido, porque a gente vê muito o quê? O que acontece quando esse paciente para de usar, principalmente por uma classe de antibióticos? Ele vai criar uma resistência, né, àquele medicamento, e nas próximas infecções, se ele for tomar aquele medicamento, com certeza ele não vai ter o efeito terapêutico desejado. Então, eu acho muito importante o papel do farmacêutico na prestação desse serviço de orientação farmacêutica. Questão da dosagem, inclusive, né, doutora Maria? Sim. Porque se o médico prescreveu, por exemplo, eu gostaria até que vocês falassem um pouco disso. Ele prescreveu um antihipertensivo, medicamento para pressão alta, né? Então, ele prescreveu, olha, tomar um pela manhã e tomar um pela noite. Mas o paciente, né, ele acha que é mais fácil para ele, de noite, vai que eu esqueça, já vou tomar tudo agora. Quais seriam as intercorrências? O que aconteceria com esse paciente, né? Será que ele vai ter alguma reação ao descumprir, né, essa prescrição, essa orientação médica? Sem dúvida. Eu acredito que o excesso do medicamento, a gente tem que pensar que o medicamento é um produto químico, tá? Sim. Então, a partir do momento que você entende que o medicamento ele é um produto químico e ele pode tanto curar a sua doença, né, controlar a sua hipertensão arterial, como ele também pode sofrer um processo de intoxicação. Então, eu acho que tudo tem que ser avaliado. Se prescrever uma medicação para ser tomada de manhã e à tarde, é para esta função que é para ser feita essa medicação. Com relação aos principais desafios enfrentados na conscientização da população sobre o uso adequado dos medicamentos, assim também do descarte, né, consciente desses medicamentos. E aí eu queria que vocês discorressem um pouco sobre isso também. Bom, a gente é um desafio diário, né? Eu vejo assim, a Maria é da hospitalar, eu sou da magistral, então eu tenho contato com o público, o meu paciente, né, direto. E aí eu vejo assim, os pacientes com muitas dúvidas, pega muita coisa na internet que não é real, né? Aí eu me baseio, eu falo assim, onde que está embasado isso? Às vezes eu mando mensagem para você, Ruth, isso aqui é real, não é? Então eu falo assim, que as pessoas estão procurando muito hoje o Google, e na realidade não é assim, né? Então eu falo que eu vejo assim como um desafio, todos os dias a gente tem que lidar com isso daí, né? Hoje, por exemplo, falando assim, exemplos típicos, né, do dia a dia, um paciente me ligou e falou, Nando, eu estou tomando antidepressivo que o médico prescreveu. Eu estou bem, eu posso parar? Eu falei, não tem como. Falei, o médico, quem prescreveu, vai ter que fazer uma avaliação sua, ver como você está, ou ele vai tirar esse medicamento aos poucos, porque o antidepressivo é uma classe farmacêutica que ele não começa a fazer efeito rápido. Ele demora 1 semana, 15 dias. E você também não pode tirar rápido. Correto. Né? Então eu falo assim. E aí eu vejo bastante gente na farmácia com muitas dúvidas, descarte principalmente. Então o pessoal, por exemplo, como lá em Bariri, o pessoal já sabe, eu recolho esse descarte, esse medicamento que não está sendo mais utilizado na casa. Então eu sempre conscientizo a pessoa. Eu falo, olha, toma certinho na dose exata, o horário. Sobrou medicamento? Traz para mim.
Mesmo que esteja na validade. Mesmo que esteja na validade. Uhum. Então, eu vejo bastante gente lá, né? Trazendo Já tendo essa consciência. essa né, consciência. A gente vê que eu vi já vários estudos, né, nos Estados Unidos, os crocodilos mudando de sexo, porque o pessoal estava descartando hormônios. Aí, o ano passado, naquele curso de prescrição farmacêutica, um dos palestrantes falou que pegou assim uma amostra de peixes. Os peixes estavam lotados de loratadina. Né? Mas assim, a gente vira e mexe, vê alguma reportagem, o pessoal descartando nos vasos sanitários, aterros, né? Mas a gente procura fazer o nosso melhor. É isso, eu acho que vale a pena, inclusive, destacar, né? O descarte jamais pode ser feito ou no nosso lixo orgânico, principalmente, bem assim nas pias, nos vasos sanitários, né? A campanha que hoje e durante todo esse período a gente está lançando aqui na FIB, conscientizando todos os nossos alunos aqui, os nossos estudantes, também os nossos funcionários e a comunidade externa, porque nós temos que cada vez mais, né, fazer com que essas informações veiculem da melhor maneira possível, para que a gente tenha a questão da sustentabilidade. É algo que nós, enquanto curso de farmácia, a FIB se preocupa muito com a preservação do meio ambiente, com a sustentabilidade. E muitas das dificuldades que as pessoas têm como que eu devo guardar corretamente o medicamento? Por que eu não posso deixar ele num lugar que tenha sol? O que acontece, né? Se sobra 3 na cartela, né? Eu não posso usar esses 3, mas será que isso vai contemplar, né, o tratamento todo? Então, comenta um pouco sobre isso com a gente. Com certeza. Eu acho muito importante essa colocação sua, Ruth, porque a gente pensa que qualquer lugar que a gente guarde o medicamento na nossa casa, tá bem acondicionado. Gente, é muito importante. A gente não deve guardar os nossos medicamentos na cozinha, no banheiro. Por que na cozinha não? Porque a gente tem uma temperatura elevada do motor da geladeira, do fogão, micro-ondas. Então, é muito importante a gente saber que na cozinha, jamais. Eu posso guardar no banheiro? Não. Por que no banheiro não? Por conta da umidade. Então, a umidade, ela vai deteriorar a cápsula do medicamento, o comprimido vai dissolver. Então, é muito importante a gente tirar o nosso medicamento, tanto da umidade quanto da temperatura. O princípio ativo, ele se altera, quer seja pelo excesso de calor, quer seja pela, né, o que é princípio ativo? É aquilo que faz efeito no nosso corpo. Nosso organismo. No nosso organismo. Então, se eu, né, qualquer de uma desses fatores que vocês estão apresentando, umidade, né, excesso de calor. Sim. E a insulina, doutora Maria? Nossa, a insulina é outra briga constante que a gente tem com os nossos pacientes, né? Hoje em dia, né, graças à mudança das indústrias farmacêuticas, as insulinas, elas já estão vindo para ser acondicionadas, né, na temperatura ambiente. Então, a gente está vendo que já tem um ganho para a população, né? Então, não diminui, né, o uso dela, né? Você pode usar e ela já está vindo na orientação da bula. Já vem na própria orientação, né? Sim, você olha a bula ou pede orientação para o seu farmacêutico, né? Na hora que você for comprar, aí você já está lá. 6 semanas após a abertura do frasco, em temperatura ambiente de 15 a 30 graus. Então, você já está podendo, né, deixar a sua insulina em temperatura de 15 a 30 graus. Aí, muitos dos nossos pacientes, como eles vêm de longe, eles falam, e no transporte, doutora? Fala, como você vai vir em transporte? Pode ser de ônibus, pode ser de carro? Provavelmente, essa temperatura vai estar oscilando dentro do carro, dentro do ônibus. Acondiciona ele numa caixinha de isopor com um gelinho, mas só para garantir isso. E vale destacar que a gente tem tido dias muito quentes, né? Sim. E esses dias têm passado de 30 graus. Então, é claro que a gente sempre tem que ter esse cuidado. Então, um dia muito mais quente, vamos para a refrigeração. Tudo que a gente está colocando visa o quê? A segurança do paciente em relação ao uso do medicamento. Isso é o uso racional, né? Muitas vezes as pessoas chegam em mim e falam assim, professora, né? Ou mesmo nos meus contatos, meus amigos, às vezes falam, mas passou um pouco a validade, né?
fazem 3 meses que venceu, né? Ou um mês só, né? Então, a gente tem que levar em consideração que a data de validade, ela existe, não é isso, doutor Luiz Fernando? Exatamente. Ela existe e ela deve ser cumprida, né? Porque a partir dali, considerando tudo isso que vocês já falaram, o local onde ele foi armazenado, né? Questão da temperatura, da umidade, tudo isso vai interferir na composição daquele medicamento, que pode ter 2 vertentes, se vocês me permitirem. Sim. Uma vai para o lado de uma intoxicação importante e a outra de não fazer o efeito, né? E algumas classes, como o doutor Luiz Fernando colocou, os antidepressivos, né? Os ansiolíticos, são classes importantes. Todas elas são importantes. Antihipertensivo, né? Antidiabetes, né? E, doutora Maria, você falou nisso, tem uma dúvida muito comum quando a gente atende a nossa comunidade, ou às vezes nas supervisões de estágio, algumas vezes a gente vê as pessoas comentando, ai, sobrou um tantinho do antibiótico, seja no frasco, né, o líquido lá, seja na cartela, sobrou um tantinho, e aí ele guarda esse tantinho, porque, se lá na frente alguém precisar, use esse tantinho. Tá certo isso, doutora Maria? Conta pra gente. Conta, doutor de forma nenhuma, né? A gente faz a orientação que, por exemplo, a amoxicilina, depois que você hidrata ela tem 14 dias de estabilidade, entendeu? Já dá certinho para o paciente usar. O hidratar seria colocar a água no frasco, sim, né? porque ele vem liofilizado. Isso. Aí você coloca a água no pozinho, vira a solução que você tem que administrar no paciente. Vai sobrar 3 ml, 4 ml? Vai descartar corretamente, tá? Porque esse princípio ativo que foi hidratado, ele não vai ter efetividade terapêutica depois dos 14 dias. E além disso, não vai dar o tratamento, porque se eu vou fazer o tratamento por 7 dias, então eu tenho que tomar o meu antibiótico, né, doutor? Exatamente. 2 vezes ao dia, durante 7 dias. A gente tem que cumprir certinho, quando é antibiótico, né? Sim. Super certinho. Aí o que acontece? Aquele tantinho que sobrou não vai dar para os 7 dias, né, doutora Maria? Não, com certeza. E nem aqueles 3, 4 comprimidos que sobrou da cartelinha, né? Que a gente sempre fala. Porque a gente tem que levar em consideração também que se o medicamento sobrou 3, será que sobrou 3 porque ele esqueceu de tomar algum dia? Né? Porque também, muito importante a gente lembrar, eu esqueci de tomar meu antibiótico às 8 horas da manhã, são 10 horas, eu preciso tomar? Precisa, né? Porque a gente tem a escala terapêutica de absorção, que a gente quer que esta escala terapêutica esteja lá em cima, para estar tendo o quê? Para estar tendo efetividade, para matar aquela bactéria, né? Que aquele antibiótico está se propondo. O que acontece? Se a gente não tem essa escala certinha, queda um pouquinho dessa escala, começa o quê? A bactéria lá não ter mais a resistência àquele medicamento, né? Aí o medicamento vai ter efetividade. Então, a gente tem que sempre ver isso. Aquele medicamento eu deixei de tomar às 8 horas da manhã, assim que eu lembrar, eu tenho que tomar. E aí eu tenho que ver às 8 horas a partir do horário que eu tomei. Porque se eu tomar de novo, era para eu tomar às 10 horas da noite e eu tomei às 10 da manhã, eu tenho que calcular todas as 8 horas de novo, para que a gente não tenha uma intoxicação, né? Aí, às vezes, a gente vê que os pacientes, eles têm também problemas gastrointestinais, justamente por conta de antibióticos, né? Que a gente vê mais frequente no hospital. O paciente não tem que abandonar o tratamento, né? Hoje em dia a gente tem subsídios, né? Outros medicamentos que pode dar uma amenizada nesse processo, né? Dessa intoxicação, que aí vai ter não continuidade do tratamento, né? Então a gente tem que pensar que para tá tendo náusea, tá tendo vômito, tá tendo diarreia. Existem outros medicamentos que vão, né, ajudar a amenizar esses efeitos para que o paciente não abandone o tratamento, né? Então, é muito importante, às vezes as mães, o que acontece, né, que a gente vê muito na pediatria,
As mães acham que o médico prescreveu 10 ml. Nossa, é muito, eu vou dar só 5. Entendeu? Então, isso é muito prejudicial, porque o médico faz o cálculo, né, posologicamente, em relação à idade, ao peso, tudo direitinho. Eu acho assim que, quanto à diarreia, náusea, vômito, a gente tem outros medicamentos. São os pode, efeitos né? colaterais que são até muitas vezes esperados, né? Prescrito em bula, né, doutora Ruth? Prescrito em bula. Então, sempre quando a gente vê, né, tem alguma reação adversa ao medicamento, a gente corre lá na bula para ver, né? Hoje em dia, a bula só falta falar para gente, né, doutor Fernando? Exatamente. Então, eu acho assim que deu um tempinho, deu um probleminha, corre na bula, né? Antes, outra coisa que a gente, né, bom ressaltar nessa problema do uso racional também, é em que meio, né, esse medicamento foi manipulado, não é? Porque hoje em dia tem muito paciente com alergia à lactose. Eu entendo, né, e sua experiência hospitalar é muito rica nesse sentido, a questão de o quanto, assim, se as pessoas não cumprem a prescrição do médico no uso de um antibiótico, se elas não fazem, né, o tratamento ali pelos dias certos, né, enfim, tomam sem muitas vezes necessidade, mas isso agora já não mais, porque hoje a gente já tem uma lei, né, e só pode ser comprado antibiótico com a retenção de receita, não é? Sim, sim. Mas isso, o organismo das pessoas vai se tornando, ou a bactéria vai se tornando resistente, né? Resistência. Isso é um fato mesmo, Tânia? Sim, Você que está na área hospitalar? É um fato que a gente vê muito no hospital. Tendo que usar antibióticos muito mais potentes para curar uma pneumonia que você curava antes com amoxicilina, por exemplo. Então, hoje em dia, a gente está vendo que no hospital a gente está usando cefepime, medicamentos já de outras gerações terapêuticas em vista da resistência bacteriana, né? Então, às vezes, a pessoa brinca, né? Ah, não acredito que isso acontece. Gente, acontece. Acontece muito, tá? Muito. Então, a gente tem que prever isso, né? Dentro do nosso hospital, da nossa farmácia, em relação ao farmacêutico está fazendo essa orientação, né? Para os pacientes, para os nossos clientes, em relação à resistência bacteriana, que a gente já teve azitromicina, resistência fortíssima em cima. Depois, pós-pandemia, pós-Covid, sim, todo mundo achava que tinha Covid, tinha que tomar azitromicina, né? Então, a gente está vendo a resistência das bactérias, né, em relação a isso. Então, é bastante complicado. Então, a gente também veio trazer para você que o Conselho Federal de Farmácia, o Conselho Regional de Farmácia dos Estados, as farmácias, os farmacêuticos, eles estão batendo bastante em cima da orientação farmacêutica na resistência bacteriana. Então, é muito importante a gente salientar e deixar assim, bem ciente a população de que a resistência bacteriana existe. Tem que se preocupar, né? Que daqui a uns anos a gente não vai ter nem antibiótico para certas coisas básicas, né? Para certas doenças básicas, né? Correto. Pegando o gancho da Maria, né? A doutora Maria, eu tenho percebido bastante gente na farmácia procurando os antibióticos sem a prescrição. Ah, eu tô com uma infecção de urina, Nando, fiz o exame. Não, você tem que levar para o médico, ver qual o antibiótico, né, o antimicrobiano, que hoje em dia também é chamado, ver qual que ele é adequado para você. Por isso, os conselhos regionais, o federal, estão se mobilizando, porque até 2050, a probabilidade de morrer 10 milhões de pessoas de resistência bacteriana. É brincadeira, né, gente? É muito complicado. É muito. Gente, como o uso racional de medicamentos, quantas coisas, quanta abordagem. Eu queria que vocês falassem rapidamente uma outra questão muito importante que as pessoas desconhecem muitas vezes. Cortar o medicamento no meio é correto? Qualquer medicamento que não, né, eu posso ali partir e tomar uma metade.
né? Como é que funciona isso? Conta pra gente. Todos os medicamentos são recomendados fazer o corte? É outra dúvida do uso racional, hein? Dentro do hospital, a gente às vezes, como nem todos os medicamentos, né, que são em comprimidos, eles né, conseguem ser manipulados ou industrializados nas formas líquidas, né? Então, dentro do hospital, a gente tem alguns medicamentos que a gente faz esse processo. A gente tem a maquininha, a gente corta certinho. O problema, às vezes, é a pessoa cortar na casa. Porque ela coloca em cima da pia, a pia é dura e ela vai com a faca. Às vezes, ela não consegue partir o medicamento certinho ao meio. E às vezes acaba perdendo, Mas não é? aí que entra a grande questão, né, doutora Maria? O correto é só cortar aqueles que vêm com aquele friso no meio, né? Porque os comprimidos revestidos, vale destacar que esses não podem ser cortados. E outra coisa também, Senão a gente abrir fica com cápsula, né? Isso, perfeito. Abrir cápsula. Opa. Porque se o medicamento foi manipulado, né? Ou industrializado em cápsula, é para ele ter a absorção correta, né? Chegar o momento lá no intestino dele ter a absorção dele. Porque se você abrir a cápsula e ingerir, né, o conteúdo da cápsula, muitas vezes o conteúdo chega no estômago, aí você vai ter um comprometimento gástrico sério, né? Porque às vezes o pozinho pode aderir à parede do estômago e provocar uma ulceração no estômago. Já deixa a boca, né, doutora Maria? Sim, Não é? sem dúvida. Se ele foi tá naquela capsulazinha, significa que aquilo vai nos proteger ao longo do trato, né? Certeza, Gastrointestinal, princípio ativo, aquela substância que vai ter o efeito no nosso organismo, correto? Ela está distribuída, né, por todo aquele comprimido. Quando eu corto, aquela quantidade que eu preciso, possivelmente não vai estar na mesma proporção de um lado e de um outro. Mesmo, 50%. Isso vai levar a uma diminuição do efeito ou um aumento, e lá de novo os efeitos de intoxicação, né, doutora? Com certeza. O que a gente tem visto bastante alguns medicamentos, né, eles são prontos, e o prescritor, o médico, o veterinário, precisa de uma certa dosagem. Então, o que eles fazem? Eles fazem uma prescrição da reencapsulação daquele medicamento. Tá. Então, aí... Mas o médico, né? O médico, por exemplo, um exemplo muito básico, né? Clássico, né? Eu tenho uma cliente da farmácia, onde a cachorrinha dela está com câncer. E não tem aquele medicamento na dose certa. Então, a veterinária deu o medicamento para ela, fez uma carta para a farmácia de manipulação encapsular aquele medicamento na dosagem para aquela cachorrinha. Ou se não, para outros pacientes, crianças, adultos que não têm aquela prescrição, a farmácia de manipulação você tem essa vantagem. Então, doutora Maria, uma coisa que é importante a gente deixar claro, a sua experiência hospitalar é riquíssima, né? E nós estamos com duas áreas importantes da atuação do farmacêutico, a área hospitalar e com a área da manipulação, né? Da dispensação dos medicamentos manipulados, né? E a experiência rica que o Dr. Luiz Fernando traz há anos nessa área também, né? Ali em contato direto com os pacientes. Vale destacar, então, doutora Maria, que os medicamentos, o omeprazol que é manipulado numa farmácia de manipulação, né, doutor Luiz Fernando, ele tem sim a sua validade e a sua efetividade. Entretanto, para um paciente hospitalar, não é isso, doutora Maria? Sim. Em que você precisa tirar aquelas bolinhas de dentro da cápsula para triturar, dissolver, para depois passar por uma sonda gástrica, aí isso não dá certo, né? Então aí você precisa partir para uma outra forma farmacêutica, no caso um comprimido, né? Para que você... É isso mesmo, né, doutora com Maria? certeza. É esse o pensamento mesmo. A gente não teve uma boa efetividade em relação à solução. Mandar manipular a solução de omeprazol. Não foi efetivo para a gente. A gente viu que ele começava a criar cristais, e aí
às vezes a pessoa não via o cristal, aspirava e tacava na sonda. Aí acontecia o quê? Entupia a sonda, a gente tinha que trocar a sonda nasal. Então, é muito complicado. Ou nasal, ou qualquer tipo de sonda. E tem mais uma coisa também, ele vai impregnando na sonda. Na parede da sonda. Na parede da sonda. Aí é que tem que trocar de vez mesmo. Então, a gente optou por uma outra forma farmacêutica, que é o comprimido, o enzomeprazol. A gente tritura direitinho, faz a diluição correta. Para não correr esse risco de ter esse problema na parede de ficar retido, entupir. Diminui a absorção, né? Com certeza, como a gente já faz o cálculo direitinho, então diminui, né, a absorção do medicamento. Muito bom. E aí, avançando, né, caminhando, tem muita coisa a ser falada, mas nós já vamos caminhando aí para o final da nossa entrevista, do nosso podcast, que ficou muito legal esse bate-papo com vocês. E falando então um pouquinho agora, dentro do uso racional ainda, o descarte consciente é muito importante. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre as consequências ambientais do descarte de medicamentos, até mesmo de cosméticos, né? De forma inadequada, né? Em lixo comuns, como a gente já tinha abordado no início, e também ou na pia ou no vaso sanitário, que vocês abordassem um pouquinho dessas consequências para o nosso sistema, para o nosso meio ambiente. A gente aborda muito nos trabalhos que a gente faz do farmacêutico na comunidade, que a sua, né, sua faculdade vem participando sempre com a gente. Então, a gente sempre fala da importância do descarte correto dos medicamentos. Hoje em dia, né, a gente tem nas farmácias, né, os descartes corretos que a gente pode levar ao medicamento. E é importante a gente ressaltar que você não precisa levar as bristes, a gente não precisa levar a embalagem, a gente leva só o medicamento que você vai descartar. Não tira da caixa, porque o volume, né, das caixas, a farmácia acaba pagando, né, para o descarte correto deste medicamento. Então, é importante a gente ajudar também, né? Tira a caixa, tira a bula, leva... Esses podem ir no descartável, né, doutora Maria? Sim. A cartela do medicamento, que a gente também chama de blister, né? A gente pode colocar num outro tipo de descarte. Mas o xarope, por exemplo, eu posso levar no frasquinho. Vai levar o frasquinho, tá? A pessoa, às vezes, leva a caixa, o frasquinho, a bula, o copinho, a seringa, leva tudo. Não, isso não precisa, né? Pega o frasco, coloca dentro de uma sacolinha com os outros medicamentos e aí você leva. Porque senão também, a pessoa que está lá para receber, ela vai ter maior perda de tempo de estar fazendo isso, né? Então, já vai ter um grande ganho se você já levar certinho. É a nossa parcela de contribuição com o próprio meio ambiente. Vale destacar de novo, né? Pode levar nessa forma. Eu não tive tempo, eu estava passando em frente. Nós estamos aqui com uma grande parceria da Drogasil, que nos disponibilizou 5 coletores. Estão hoje, né, nos diferentes blocos, que aqui nós temos 5 blocos, né, de salas de aulas, de laboratórios aqui na FIB. E em todos esses blocos nós estamos com essa parceria da Drogasil. Então, os nossos alunos, a nossa comunidade acadêmica, mesmo a externa, tem trazido esses medicamentos para cá. E mesmo que esteja, eu trouxe na caixinha, por conta disso nós não vamos receber, não. A farmácia vai receber, mas é uma orientação importante, porque todos os demais itens que fazem parte, né, a bula, a caixinha, esse a gente pode colocar no nosso reciclável, né, que vai ser reutilizado. O que nós não podemos é devolver para a natureza, né, ou jogar na natureza, melhor dizendo, esses componentes químicos que vão impactar, né, no nosso meio ambiente, né? E assim também em toda a questão da preservação do meio ambiente. A gente sempre tem que lembrar que o medicamento ele é um produto químico, né? Então, ele vai ser prejudicial para o nosso solo, para os nossos rios, né? Para os mananciais. Então, a gente tem a alimentação, né? Então, acho que é muito importante a gente se lembrar que é um produto químico, é benéfico para a saúde, mas ele é maléfico para o meio ambiente, né? Então, é muito importante a gente ver isso.
medicamento certo na dose certa, né? Então, acho que é bastante importante a gente lembrar. Faz parte do nosso uso racional de de medicamentos, com certeza. Então, foi muito bom conversar com vocês, gente. Olha, se bobear, né? 3 farmacêuticos que amam o que fazem, né? Com certeza. Gente, se a gente passaríamos aqui, né? Esse sim, tempo com todo com certeza. vocês. Agradeço muito a participação de vocês. Foi uma honra tê-los conosco aqui no nosso evento, né? Nessa segunda edição que nós estamos fazendo aqui na FIB. Nós iniciamos o ano passado. Vale ressaltar que é um projeto junto com os nossos alunos, né? E junto com a nossa extensão, né? Universitária. Então, dentro dos próprios conteúdos que a gente trabalha nas diferentes disciplinas, a gente já vai trabalhando também essa extensão comunitária, né? Essa extensão à nossa comunidade, no que diz respeito ao uso correto do medicamento, à saúde do trabalhador, aos medicamentos fitoterápicos. São várias ênfases na nossa extensão aí para os nossos alunos. Então, agradecer porque vocês nos prestigiaram com a presença aí em fazer parte desse programa e também das atividades que estão acontecendo. Com a nossa gratidão também à Drogasil, que nos apoiou grandemente nesse evento. Nós estamos com atividades de promoção de saúde também acontecendo em todos os blocos, através de medida de pressão, que a gente chama de aferição da pressão arterial, e também glicemia capilar, né, para trazer aí orientações importantes a toda a nossa comunidade com relação à prevenção, né, da hipertensão e do diabetes que pode acontecer. E aqui vale destacar, nós estamos com o coletor da Drogasil, mostrando um pouquinho para vocês. Ele tem aqui dois tipos de coletores. Um é destinado principalmente às embalagens, né, dos medicamentos vencidos ou que não estejam mais em uso, tá? Então, as embalagens, bulas, são coletadas nesse primeiro receptor aqui, e no segundo é que entram, né, é feito o descarte dos medicamentos, dos xaropes, das soluções, medicamentos como um todo, né? Cápsulas, comprimidos, pomadas, soluções, podem também ser descartados nestes coletores. E antes de me despedir de vocês, vamos conferir como foram as atividades realizadas aqui na FIB em parceria com a Drogasil. Estamos aqui com a professora Camila Fleury, a nossa querida professora de farmacologia, e gostaríamos de perguntar para você, professora, quais são os principais objetivos da campanha de conscientização sobre o uso racional de medicamentos realizada aqui na FIB e como você espera que essa iniciativa impacte a comunidade. A campanha do uso racional de medicamentos, ela visa divulgar informações importantes sobre como o farmacêutico pode auxiliar, né, a comunidade no uso racional dos medicamentos, sabendo os horários, os cuidados, como armazenar em casa, como descartar os medicamentos vencidos ou que não são utilizados mais, que estão ali guardados, né, na farmacinha particular, né, de cada um. Então, é um impacto importante para a saúde da comunidade, né, de saber se a doença está sendo bem tratada, como que a gente se comporta e visando a prevenção, né, de novos agravos, né, ou a desenvolvimento de doenças como hipertensão, diabetes, esse tipo de informação que a gente vai passar aqui hoje. E como a campanha está sendo estruturada para engajar os alunos e promover uma compreensão mais ampla sobre os desafios e práticas relacionadas ao uso racional de medicamentos? Na nossa extensão universitária, os alunos desenvolveram o material que nós estamos usando nos banners para divulgar essas informações. Então, eles fizeram pesquisas e se aprofundaram e desenvolveram esses materiais que a gente está utilizando. Isso vai ficar para o nosso curso em diversos eventos. Gustavo contou qual a importância do papel do farmacêutico para a comunidade. Então, o papel do farmacêutico é de suma importância, pois ele é a linha de frente na área da saúde, na forma de tomar o medicamento, dosagem, posologia, uso racional do medicamento, que foi o tema da nossa apresentação de hoje, saber que não podemos tomar remédio com álcool, saber a interação dos medicamentos com os alimentos e ver também um assunto que está muito em alta, a automedicação. E o farmacêutico
tem grande influência nisso, na orientação, na ajuda. Muito bem. Vocês falaram alguma coisa também sobre o descarte. O que você fala sobre o descarte com a gente? Claro, o descarte de medicamento é um ponto muito importante, pois acaba voltando para a gente de certa forma. Às vezes não na forma de medicamento, mas na água, talvez nos alimentos. Entendeu? Então, é uma grande ajuda da Drogazil, está ajudando a gente com esses totens de coleta. E foi muito legal da parte deles ajudar a gente, e a gente está conscientizando o pessoal a forma certa de descartar o medicamento. A gente vai possibilitar à comunidade, né, a aferição de pressão arterial para fazer um preventivo de como que está a saúde das pessoas, glicemia, né, medidas de glicemia, e também as orientações a partir dos materiais preparados pelos alunos, né, sobre saúde do trabalhador, prevenção de acidentes de trabalho, além da prevenção em saúde, né, exames periódicos, para que os alunos sejam engajados e também encorajem a população a fazer a prevenção de saúde que é preciso. Giovanni é aluno do 2º ano do curso de farmácia da FIB. Ele contou a experiência de ter participado da organização do evento. Para o pessoal da nossa classe, né, foi muito gratificante e importante também, porque agregou muito com as nossas habilidades, tanto com a aferição de pressão, glicemia, e também dando ênfase também com o descarte consciente de medicamentos, né, que é muito importante. Porque, querendo ou não, o farmacêutico, ele é o profissional que está ali diretamente com o paciente, ali de frente. Então, vai informar sobre a posologia, dosagem e tudo mais, até o descarte consciente, que é o foco da nossa campanha de hoje. E foi muito legal da FIB também, da farmácia FIB, colocar um evento desse porte no 2º ano já, que já, sabe, dá uma experiência muito legal para os alunos, tendo uma comunicação direta com o paciente, com o pessoal da faculdade, foi muito legal. Desenvolvemos muito nossas habilidades comunicativas. Infelizmente, chegamos ao final desse nosso primeiro programa Farmácia na Dose Certa, mas vem muito mais novidade por aí. Até a próxima!